A história do pão é tão antiga que é difícil dizer com exatidão quando e como ele apareceu. Historiadores estimam que surgiu há mais de 12 mil anos na região da Mesopotâmia. Acreditem, antes de se tornar este produto tão saboroso, ele era achatado, seco e duro. Mas, ao passar dos anos, sofreu tantas transformações que o tornaram hoje um produto essencial na nossa mesa. Você sabe como se deram essas mudanças? O trigo milenar é o mesmo trigo que temos hoje? O pão é importante para a nossa saúde? O carboidrato é mocinho ou vilão? Afinal, para que serve o glúten? Quais são os fatores que tornam um pão perfeito? Essas e outras perguntas, e também algumas polêmicas, serão respondidas pela nossa entrevistada, a professora Renata Santos, do Instituto Federal da Paraíba. Eu sou a Maju. E eu sou o Billy. E esse é o Engenharia de Quê? Com manteiga, geleia ou frios, não há dúvidas de que o pão faz parte do nosso cotidiano. A popularidade deste alimento tão versátil certamente é motivo para o surgimento de muitos questionamentos e mitos. Para tentar esclarecer um pouco essas dúvidas, convidamos a professora Renata Santos, do IFPB, para um bate-papo muito produtivo. Tudo bom, professora? Primeiramente, agradecemos sua disponibilidade. Poderia se apresentar e dizer um pouco qual a sua expertise com o nosso tema? Tudo bom, Billy? Tudo bom a todos os ouvintes? Primeiramente, eu gostaria de agradecer também, o convite para estar participando. E minha experiência com panificação, ela começou esse encanto, desde a graduação. Sou formada em gastronomia. Assim que eu me formei, eu fui dar aula de panificação no Senai. Então foi quando eu despertei para o universo da panificação. Trabalhar com isso. Aí trabalhei em outras áreas também, no mestrado na parte de desenvolvimento de produtos lácteos, e agora eu no IFPB como professora estou trabalhando com alguns produtos de origem vegetal, mas o amor pela panificação ela tá ali, sempre presente. Sou encantada pela área. Professora, a nossa primeira pergunta seria: quais são os ingredientes essenciais para a produção de um pão? Então, Maju, existem várias possibilidades de ingredientes que pode ser adicionado para formular um pão. Mas, essencialmente, se a gente misturar a farinha, a água e o sal, e o fermento, no caso, para pães fermentados, dá pão. Então, eu costumo dizer que esses são ingredientes essenciais, porque eles existem diversas centenas de variedades de pão. E praticamente todos os pães vão esses ingredientes. Aí podem ser adicionados outros ingredientes que vai fazer com que um pão fique diferente de outro. Tem a sua característica, no caso das gorduras, que vai deixar um pão mais untuoso, mais macio. O açúcar ele também vai ajudar, ele pode ser adicionado. Mas a princípio, esses 4 ingredientes eu acredito que são os mais importantes, digamos assim. Mas as diversidades são muitas, E o que vai diferenciar um produto de panificação do outro, apesar dos ingredientes serem muito parecidos, é a proporção da formulação de cada ingrediente que vai fazer um pão ter uma característica diferente do outro. Além desses ingredientes adicionais que podem ser adicionados, na formulação, como citado, especiarias, queijos, leites, produtos lácteos, de forma geral, iogurte. São várias, as possibilidades de ingredientes que venham a compor um pão de boa qualidade. Professora, poderia nos contar um pouco sobre o melhoramento genético do trigo através dos anos? Por que os primeiros pães eram achatados, duros e secos? Este melhoramento genético trouxe benefícios ou malefícios? Bem, Billy, essa é uma pergunta um pouco polêmica, Porque quando a gente fala de melhoramento genético, possa ser que assuste um pouco, mas a gente tem que ir na história, lá atrás, e ver que isso ocorre desde a pré-história, Esses primórdios, da panificação. Por que, que esses pães eram achatados e duros? Que antigamente, tudo ocorria de uma forma muito empírica na pré-história, lá na Mesopotâmia, como vocês falaram, onde surgiu os primeiros indícios da produção de pão.
ele ocorria de uma forma muito empírica. Então, eles pegavam aqueles trigos, que eram considerados trigos selvagens, e eles tinham uma casca muito dura, sabe? Então, eles torravam esse trigo para poder separar a casca da parte de interesse para o pão. Então, as primeiras formas, né, o primórdio do pão, ele era consumido de uma forma como se fosse uma pasta. Antes de ser seco e duro, né, ele era consumido como se fosse uma pasta. Empiricamente, eles descobriram que se colocasse em cima de uma superfície quente, esse pão ele ficaria sequinho, sabe? Ele ficaria melhor. No entanto, como eles torravam esse trigo para poder tirar a casca, que era uma casca muito dura, eles viram que tinham espécies de trigo que eram mais fáceis de ser retirado essa casca, sem que precisasse ser torrado. E isso influencia no resultado, porque você não levou o amido do trigo à temperatura, né? Então, eles conseguiam ter o primórdio da farinha, digamos assim, de melhor qualidade. Então, já começou-se aí a selecionar, né, em paralelo com o desenvolvimento da agricultura, começou-se a se selecionar espécies de trigo que eram mais fáceis de ser processadas, digamos assim, que tirasse a casca de uma forma mais rápida, né, mais simples, sem precisar da torre. Então, eles começaram a desenvolver essa espécie, né, selecionar, e com o passar do tempo, eles foram melhorando, né, foram fazendo misturas de espécies para obter uma farinha, né, de melhor qualidade. E isso, com o desenvolver do tempo, ele veio melhorando, né, com o desenvolvimento da agroindústria. Então, quando a gente fala de melhoramento genético, às vezes assusta, você fala transgênico. A questão, né, é que tem sim esses transgênicos, digamos assim, esse melhoramento genético, essa mistura de espécies, né, que às vezes traz benefício. Ele pode tanto trazer benefício, como uma espécie que resista mais às condições, né, de plantio, sem que seja necessário utilizar tantos agrotóxicos. Também que tenha qualidades específicas para a panificação, sabe, mais desejadas, como o teor de proteína. Então, esse melhoramento genético, ele pode proporcionar isso. A questão é que a gente, né, antes de ser aprovado qualquer tipo de trigo transgênico, digamos assim, para uso na panificação, é importante que seja feito várias pesquisas, né? Ver todos os seus benefícios e se pode trazer também alguns malefícios, né? Então é importante só ter esse cuidado diante de aprovar o uso de qualquer um desses alimentos com gene, né, geneticamente modificado, embora a gente saiba que isso venha desde de muito tempo e socorre. Então traz muitos benefícios, sim, para a panificação, né? É só ter o cuidado e a ética na hora de fazer, né? Envolver muitas pesquisas. Bem, é isso. Professor, e quais são os principais erros que fazem um pão não crescer? Bem, Maju, quando a gente fala do processo de panificação, existem várias etapas de produção para compor o pão, né? Da farinha, desde a farinha até o consumo, até o pão final, né? Até o esfriamento, né? A gente tem lá a mistura de ingredientes, a sova, né? Ele vai para a maceira, tem a pesagem, a mistura de ingredientes. Aí depois ele vai ter um descanso de bancada, depois ele vai ter uma primeira fermentação, ele vai modelar. Enfim, são várias etapas, né? Vai fornear até o resultado final, que é o pão. E dentro de cada etapa dessa, podem ocorrer algumas falhas de produção que venham a influenciar no produto final. Inclusive, com o fato dele não crescer, né? A gente pode destacar aí, especificamente falando para o fato do pão não crescer, a gente pode destacar erro na formulação dos ingredientes, né? Você não tem uma quantidade suficiente de fermento que vai fazer ele crescer. Qualidade do ingrediente. Recentemente eu dei uma aula, comprei o fermento novinho, mas na hora que eu pesei tudo bonitinho, direitinho, só que não inchou. Eu repeti de novo, aí depois trocamos o fermento, eu descobri que o fermento ele já não estava mais ativo. Então ele não estava mais viável ali, não conseguiu fazer crescer. Então a qualidade dos ingredientes, o forneamento, né? A fermentação, você não tem uma fermentação com tempo suficiente para fazer com que o pão cresça, né? Não esperar o tempo suficiente. Ou se ele cresceu, né, o suficiente, você fez um corte, né, que é uma etapa. E alguns pães, a gente faz a incisão, o corte para criar aquela pestana, mas esse corte ele tem que ser feito com cuidado, que às vezes ele pode murchar, né? Inchou, mas murchou. Deu no pão que não cresceu do mesmo jeito, né? Ou o forneamento, né, inadequado. Então, às vezes, se você não usa uma temperatura adequada, o que é que acontece? Você pode
assar o pão por fora, ele vai criar todas aquelas reações daquele pão dourado, lindo e maravilhoso por fora, mas por dentro não houve o forneamento, né? O amido não gelatinizou, ou as proteínas não coagularam, então ele ficou cru por dentro. Então, consequentemente, ele murcha também. Então, são vários os cuidados que a gente tem que tomar durante esse processo de produção dos pães para, né, no final, ter um pão de boa qualidade. Um pão lá bem bonitinho, bem inchadinho, né, aquele que não fica seco e murcho, enfim. Então, a gente tem que ter cuidado em todas essas etapas do processo. Professora, já que a gente tocou no assunto, como funciona a fermentação? Por que se utiliza o fermento biológico na produção de pães ao invés de um fermento químico? E qual a diferença entre o fermento biológico seco e o fresco? Bem, para entender um pouco da diferença, né, por que a gente usa o fermento biológico ao invés do químico nos produtos de panificação, mais especificamente do pão, né, que quando a gente fala em biscoitos também é considerado produto de panificação, biscoito e bolo. Mas para os pães, por que a gente usa o produto, o fermento biológico? Então, para isso a gente precisa entender mais ou menos como é que funciona os dois tipos de fermento. O fermento químico, né, inicialmente, ele é composto pela mistura de bicarbonato de sódio e outros sais ácidos, né? Ele é a mistura de base e ácido. E essa reação vai fazer com que crie CO2. E a maioria dos fermentos que existe hoje na indústria e nos mercados, ele é um fermento de dupla ação. Dependendo dos sais que tem lá, ele vai liberar esse CO2 em dois momentos. O primeiro momento é assim que o produto ele entra em contato com a água, então ele já libera uma parte do CO2. E o segundo momento é quando ele vai para o fogo, ele atinge determinada temperatura. Aí ele libera o CO2 e ele cresce rapidamente. Não sei se vocês já prestaram atenção do bolo no forno. Ele tá ali, né? Bem naquele tamanhozinho, aí de repente ele sobe. Então, essa é uma reação que ocorre de uma forma rápida. Já o fermento biológico, ele é um fermento que ele é feito a partir de leveduras, Saccharomyces cerevisiae. Então, para a utilização, né, do fermento biológico, a gente precisa de um tempo ali para a fermentação. Então, a levedura, ela vai consumindo um açúcar presente nos pães e vai liberando aí CO2 e álcool. E isso faz com que o pão cresça. E por que nos pães a gente usa o fermento biológico e não o fermento químico? Vamos lá. Pensa aí comigo. Se a gente colocar, lembre-se que o fermento químico, ele libera o gás carbônico em dois momentos. O primeiro momento é assim que tem adição de água. Pensa aí no pão. Quando você adiciona água, você ainda solve ele bastante até ele desenvolver o glúten. Então, parte desse CO2 foi embora, não é verdade? E o segundo momento, né, a gente tem que pensar também que são produtos completamente diferentes, né? Pães e... Normalmente os pães ele leva mais água, menos gordura e ele tende a assar mais rápido. Então, se ele liberasse esse CO2 na hora que estivesse assando, o que ia acontecer? Ele, quando liberasse, ali parte já tinha se solidificado ali das proteínas, então ele também não iria crescer. E temos, né, também um outro fator, né, que é a questão das características do glúten, que ele precisa, para você, o glúten, ele tem duas características, né, que é a elasticidade e a extensibilidade. Então, ele tem essa característica, você pega ali o pão, quando ele desenvolve a massa, né, que ele desenvolve a rede de glúten, você consegue abrir ele todinho e ele não rasga, porque ele se estica, é uma característica do glúten. Assim como ele se estica, ele volta, ele tem essa resiliência. Então, se você tem uma fermentação que é muito rápida, né, assim como do bolo, a reação que o glúten tem, né, é de encolher. Então, a fermentação química, né, ou a do fermento biológico, o pessoal fala que ela é mais forte, mas não tem nada a ver. É porque ele precisa que seja assim, né? O glúten, ele precisa, para crescer o pão, ele precisa de uma fermentação lenta, ali, sorrateira. Ele vai criando ar, o glúten, ele vai tentar encolher, mas daqui a pouco ele se reajusta a rede de glúten, ele vai crescendo de novo, e assim o pão vai crescendo. Então, por isso que a gente usa o fermento biológico e não o fermento químico para pães, né, especificamente. Acho que teve uma segunda parte, né, da questão, perguntando do fermento fresco e seco. Bem,
Os dois são fermentos biológicos, tanto o seco quanto o fresco. A diferença é que o seco, ele é um fermento que ele é liofilizado, né? Então, ele é um pozinho, ele tem uma durabilidade maior, ele é de fácil comercialização, você não precisa de uma cadeia de frio. Já o fermento fresco, né? Dizem que a maioria dos padeiros gostam, né? Diz que tem uma característica sensorial diferente, o fermento fresco, mas eu particularmente não sinto isso não, sabe? Eu gosto mais de trabalhar com o fermento liofilizado, com o seco, pela segurança microbiológica que ele me dá. Porque o fermento fresco, ele tem 70%, ali 75% de água, então facilmente outras ele se deteriora ali. Então tem que ter muito cuidado para utilizar ele. Eu lembro que quando eu era criança, era comum se ver nas padarias vendendo fracionado o fermento fresco. E hoje em dia é proibido, né? Exatamente por isso, que às vezes eles se alteravam e às vezes, né? Eu lembro demais, na geladeira de casa tem um que ele tava com uma coloração diferente, provavelmente cresceu alguma levedura que não era desejada ali, que pode vir causar algum malefício ao resultado sensorial dos pães, né? E à saúde também. Basicamente é isso, né? Agora, professor, vamos falar sobre uma palavrinha que com certeza vai ser estranha para muito ouvinte. O que é o levain e como ele funciona, professora? Bem, vamos lá. O levain, ele é considerado, né? Ele é o fermento natural, né, que o povo fala. O que é o fermento natural, professora? Ele é um fermento que acontece, que ele é feito a partir de uma fermentação selvagem. Se mistura ali a farinha e a água e vai deixar que as bactérias do ambiente, as próprias bactérias da farinha e leveduras, enfim, elas cresçam naturalmente dentro daquele levain, né, desse fermento natural. E qual que é a principal diferença desse levain para o fermento biológico, né, que a gente usa? É porque o fermento biológico, ele tem só a levedura isolada ali, o Saccharomyces cerevisiae. Já o levain, ele tem o Saccharomyces cerevisiae, normalmente tem em todos, e bactérias lácteas. Ele vai variar a cultura bacteriana que tem no levain. Todo levain vai ter uma cultura praticamente todos diferente, porque ela vai pegar as bactérias ali do ambiente, do ar, e cada ambiente tem as bactérias diferentes, né? Mas no geral são bactérias lácteas e as leveduras também, né? Em especial o Saccharomyces cerevisiae. E o que ocorre, né? Já que ele tem as bactérias, o levain, durante o processo de fermentação, ele também cria ácidos orgânicos. E essas bactérias, elas produzem, né? Toda bactéria, ela tem lá elas produzem suas enzimas, as enzimas proteolíticas, enfim, que vão ajudando, né? Elas vão hidrolisando algumas cadeias, né? Que tem na estrutura do pão, deixando ele um pão mais leve, deixando ele um pão com uma característica sensorial mais complexa de sabores, digamos assim, por conta dos ácidos orgânicos. Uma crosta mais grossa, um miolo mais gelatinoso. Ele é uma fermentação que ocorre de uma forma mais lenta, então cria-se aqueles alvéolos grandes e bonitos. Ele ajuda também na formação do glúten, ele deixa o glúten mais forte. É bem interessante. E tá tendo um boom, né, digamos assim, um retorno, porque o levain, ele era utilizado pelas nossas mães, pelas nossas avós, quando não se tinha tecnologia envolvida, né, assim, não se tinha aquele fermento que a gente comprava ali no mercado, não tinha essa facilidade. Então eles usavam muito pé de massa, que é uma massa fermentada que normalmente, né, assim, não é muito da minha época, mas, né, há relatos de que se ficava ali em cima da geladeira sempre esse pé de massa, porque era cultural até se fazer em casa os pães, né? Hoje em dia a gente vai lá na padaria, tudo muito fácil, mas antigamente não era. Então, está se retornando, né? Tá vindo com muita força essa questão dos pães artesanais, porque eles realmente são pão que tem uma característica sensorial bem diferenciada, bem complexo, muito mais saboroso. A questão da digestão também muito melhor, são ingredientes naturais, né? Assim, hoje em dia, né, a gente vai no mercado e você olha o rótulo lá de um pão de forma, você tem várias, né, aditivos, várias coisas. E quando você faz um pão que a gente chama de sourdough, que é um pão de fermentação natural, ele tende a ter menos. E nem precisa ter tantos, que é o próprio levain e o próprio ácido, né, ele é um pão mais ácido, então ele acaba até durando mais, ele tem uma durabilidade bem maior. Ele é resistente, né, ele demora mais a se deteriorar. Professora, como funciona a produção da farinha de trigo, do plantio até a mesa da produção? Bem, Maju,
A produção da farinha, né, ela envolve várias etapas durante o seu processo. Mas eu vou destacar aqui 2 etapas que faz um diferencial, né, que é o que faz a gente ter essa seleção das diferentes tipos de farinha, digamos assim. Inicialmente também, né, a gente não pode deixar de falar da primeira etapa, que é de higienização, sanitização, porque como o trigo ele é uma gramínea, né, então passa aquele trator e vem trazendo tudo. Então ele passa por uma etapa bem rigorosa, né, de higienização, seleção magnética, enfim, para separar o que é trigo, o que é de interesse e o que não é, né, o que é para ser descartado. Peneira-se. Então são várias etapas para poder, de fato, ter um trigo puro, digamos assim, para ser processado. Posteriormente, né, a gente tem 2 etapas que é o que faz essa diferença, né, dos vários tipos de farinha que a gente encontra por aí, que é a etapa da moagem e do peneiramento. Então, basicamente, como é que isso ocorre? Vou tentar ser bem breve. A gente tem 2 cilindros, né, que ele vai passando ali e meio que esmagando os trigos. Esse primeiro passada, digamos que ele dá, ele faz soltar, né, a parte que é a casca, digamos assim, o farelo do trigo, né, da parte de interesse, né, que é a parte do amido, o endosperma do trigo e do germe também, né. Então, quando ele passa, ele vai triturando, ele vai separando essas partes. Então, a primeira passada, a primeira farinha, digamos assim, que cai, quando passa esse trigo, a parte interior do endosperma ali, que é a parte que produz a farinha de melhor qualidade, ela se tritura, você pensa aí, é amido. Quando passa, ela se tritura em frações menores. E já as partes mais próximas da casca, ela tende a quebrar em frações maiores. Então, né, passa-se por processos, né, rigorosos de peneiramento, né? Então, ele vai ali, ele tem as peneiras, cada uma com um tamanho diferente, que é o que vai fazer separar essas partes, né? Que vai ser separada para uma farinha que vai ser utilizada para uma finalidade, como panificação, que é da parte mais interior, né? Do endosperma. E a parte mais encostada, que é uma parte encostada na casca, que é uma parte mais rica em proteína, que também são utilizados para outros tipos de farinha. Né? A farinha tipo 1, mais comum. Aí. Enfim, então, basicamente é isso. É processo de peneiramento e moagem. Aí esse processo ele é repetido várias vezes até chegar na granulometria desejada, né? E aí ele vai separar as que ele quer, vai ser repetido várias vezes até chegar na granulometria e depois ele vai seguir para o processo, né, de envase e distribuição. Basicamente é isso. E aí a gente consegue ter, né, os diferentes tipos de farinha. Existem muitas no mercado. Com diferentes tipos de proteína, né, principalmente. Com seleção de proteínas diferenciada, que às vezes uma tem uma quantidade grande de proteína, mas não tem as proteínas de interesse para a formação do glúten. Então, tudo isso ele é diferenciado, né? É isso. Professor, agora vamos partir para um assunto que com certeza vai ser de interesse para os nossos ouvintes. Segundo o Centro Internacional de Pesquisas para o Desenvolvimento, a maioria das calorias consumidas no planeta vem de apenas 3 alimentos: arroz, trigo e milho. Por consequência, nunca comemos tanto trigo como hoje. O glúten, que a senhora falou é uma proteína do trigo, virou o novo vilão da alimentação. As pesquisas indicam um aumento de mais de 50% na incidência de alergias alimentares entre 1997 e 2013. Afinal, devemos ou não consumir o glúten? Billy, essa é uma questão realmente muito polêmica, né? Eu vou dar a minha opinião aqui, né? Bem, o consumo, como você falou, o consumo do glúten, né, de produtos à base de farinha que contém o glúten, ele vem, né, aumentando drasticamente aí ao longo dos anos, né? E a gente sabe que o glúten, ele é formado por estruturas proteicas longas, sabe? Quando forma, ele é uma rede proteica, né, de
de gliadina e de glutenina, basicamente, que formam glúten quando adicionado água e ela é sovada. Então, basicamente, são essas duas proteínas que vão formar essa estrutura. E eles formam ligações químicas ali, que são consideradas ligações químicas muito fortes, sabe? Por isso que o glúten, ele é muito elástico, né? Digamos assim, são pontes de sulfito, são ligações de hidrogênio, enfim, são ligações realmente muito fortes. E o que é que acontece, né? Vamos lá. Eu acho que isso é uma questão, né, que existe várias pesquisas, né? O trigo, de fato, existe várias pesquisas que o glúten, ele desencadeia um processo inflamatório no processo de digestão, né? Tem pessoas que têm alergia ao glúten. Então, assim, é uma questão de bom senso. Eu acredito que se você tem, né, alguma doença pré-existente, digamos assim, existem pesquisas, né? Esses dias eu vi relacionando o consumo de glúten com pessoas com doença de Crohn, com quem tem psoríase, com quem é autista. Então, assim, eu acho que valeria a pena evitar, né? E obviamente também com quem apresenta alergia ao glúten. Como eu falei, ela é uma molécula de difícil digestão. Ela é difícil de ser, uma molécula não, a rede proteica ali, né? É difícil de ser hidrolisado, de ser quebrado. Então, assim, muita gente come, às vezes, se sente empachado, né? Se sente mal, se sente cheio. Então, eu acho que é uma questão de bom senso, sabe? Se você é um indivíduo de uma saúde boa, então não tem por que tirar o glúten. Ele também tem seu lado positivo, né? Os produtos, principalmente os pães, ele é uma fonte excelente de carboidrato. Então, ele é nutritivo, ele é rico para a saúde. Então, vale você fazer essa reflexão, procurar consumir pães mais artesanais, pães de fermentação natural, que, como eu falei anteriormente, ele vai ser de mais fácil digestão, digamos assim. Evitar pães ultraprocessados, né? Porque às vezes está muito na moda, né? Assim, falar, o glúten é o vilão, vamos cortar ele. Mas aí se enche de uma outra coisa que é ultramente processado e não trocou 6 por meia dúzia, no final das contas, né? Então, assim, eu acho que tudo é equilíbrio. A palavra é equilíbrio e bom senso e tentar ter uma dieta, né, equilibrada. Eu acho que ele não é vilão. De fato, né, as pesquisas não mentem, ele tem, sim, esse lado, né, negativo para quem tem uma predisposição ali, quem tem alergia ou quem tem alguma doença pré-existente, que tem pesquisas que não indicam o consumo do glúten. Mas para quem não tem porquê não consumir. Eu sou a favor do glúten. Talvez a opinião do nutricionista seja outra, mas essa é a minha, como gastrônoma. Os pães e os carboidratos presentes neles são realmente os vilões da dieta? Bem, Maju, outra questão polêmica. Eu acredito que não, que ele não é o vilão da dieta, né? Como eu falei, a questão é equilíbrio. O pão, ele é uma excelente fonte de carboidrato, de vitaminas, a farinha, né? Se for integral, de fibras também, vitaminas do complexo B, enfim, ele é um alimento bastante nutritivo, né? E ele contém, segundo a Organização das Nações Unidas, né, o carboidrato, ele deve contribuir com 60% da alimentação, né, da ingestão de caloria diária das pessoas. E tendo em vista, né, que é uma quantidade bem grande, 60%, o pão, ele pode vir a contribuir, assim, com essa ingestão de carboidrato, né? E não é um carboidrato de boa qualidade, o pão. Então, eu acredito que ele não é vilão. Eu acredito que o consumo de pães, né, como eu falei anteriormente, a gente só deve prestar atenção para esses pães ultraprocessados, olhar bem a embalagem, os rótulos. Às vezes, quando tem muitos aditivos, você ficar, né, mais selecionar melhor, né, também, digamos assim. E eu acredito que ele não contribui necessariamente para o aumento de peso, né? É algo que é um conjunto da dieta, né? Você tem que ter uma dieta ali equilibrada. Você tem que comer fibras, você tem que comer o carboidrato do pão, tem que comer a proteína, tem que comer tudo
de acordo com as necessidades nutricionais de cada indivíduo, né? Se a pessoa é um atleta, se ela tem um gasto calórico diferenciado, então ela tem as necessidades nutricionais dela. Nem tudo que é para uma pessoa se aplica para outra, obviamente. Mas é interessante procurar também os pães integrais, né? Porque ele é riquíssimo em fibras. Aí ele vai ajudar também, né? Em processos de perda de peso, digamos assim, as fibras, o índice glicêmico também, a absorção de índice glicêmico vai ser menor quando o pão é integral, quando ele é rico em fibras. Então, vai de selecionar e equilibrar e selecionar que tipo de pão você vai consumir. Ele vai fazer parte da sua dieta. Mas não generalizar o pão é vilão, não, né? Eu acho que não. Acho que ele pode ser aliado. Professor, o pão integral é realmente mais saudável? Sim. O pão integral, como eu falei também, ele é rico em fibras, né? Ele favorece o controle de níveis de gordura no sangue. Ele contribui positivamente, né, com a dieta, de forma geral. Porque é interessante para a dieta, né, que seja consumido fibras. Então, a gente pode estar adicionando fibras ali, né, nos pães. Agora, é importante, né, a gente ter esse cuidado, porque nem todo pão que é adicionado de fibras, ele é considerado um pão integral. Um pão, para ser considerado integral, ele tem que ter pelo menos 51% da farinha de trigo integral. Então, às vezes, a gente pega um pão de aveia, tem bastante fibra ali dentro, né? Pão de aveia. Porém, ele não é considerado um pão integral. Porque se ele não for feito majoritariamente com a farinha de trigo integral. Então, eu acredito sim que o pão integral, ele é mais saudável, né? Ele é rico, né? A farinha de trigo integral, ela é feita com o trigo o trigo em si, né? Na produção de farinha de forma integral. Então, ali vai todo o farelo, todo o germe, né? Que a parte é a casca, a parte interna, o germe é a partezinha que que ele é rico em lipídios, que ela vai gerar outra planta, né? Digamos assim. E é rico também em vitaminas, né? Então, quando a gente pega nutricionalmente, o pão integral e a farinha de trigo integral, ele promove, né, digamos assim, uma maior quantidade de nutrientes. Em especial, né, a ingestão de fibra, ele também só vem a contribuir com a saúde, né? É só ter esse cuidado mesmo de olhar se o pão ele é realmente integral, né? Se ele é realmente feito majoritariamente com a farinha de trigo integral. Professora, a gente sabe que a gente fica muito feliz de comer pão. É verdade que o pão promove a formação de serotonina? Maju, é verdade. É verdade e ninguém contesta isso, né? Quem é que não fica feliz quando só de sentir aquele cheirinho de pão assado? Você já começa a produzir, né? Ele contribui com a formação desse neurotransmissor, né? Que dá essa sensação de felicidade, de bem-estar. E quem não fica feliz, né? Ao consumir um pãozinho? Então, existem várias pesquisas que comprovam, né, que o consumo de pães, né, no caso de carboidratos, e como o pão ele é majoritariamente feito por carboidratos, ele lhe dá essa sensação de felicidade. Então, sim, um pão deixa a gente mais feliz, né? Deixa a vida mais feliz. Professora, a título de curiosidade, você sabe nos dizer qual é o país do mundo que mais consome pão e se existe uma quantidade máxima recomendada pela OMS? Atualmente eu não sabia isso. Eu fiz uma breve pesquisa na internet. Atualmente o país que mais consome pão no mundo é a Rússia. Surpreendentemente, com cerca de 120 quilos de pão por pessoa por ano. Então, quando a gente divide isso, né, pela quantidade de dias que tem um ano, né, a gente tem aí 340 gramas de pão por dia. Diga aí. Então, se a gente, nosso pão francês, ali, em média, 50, 60 gramas, então seria equivalente a aproximadamente 5 pães franceses aí. É bastante pão para consumir durante um dia, né? Então, a OMS, ela indica até 60 quilos de pães por ano, né? Então, eles consomem tipo o dobro, né, de quantidade de pão indicada. Já o Brasil, né, só para
se tu acha interessante, o Brasil, ele consome em média 34 quilos de pães por ano, né? Essa per capita por pessoa. Ainda tá longe, né, do que a OMS indica. Que a gente vê também né, quando a gente fala do Brasil, é um país com grandes desigualdades sociais, então assim, quando a gente tira uma média, uma per capita, né, às vezes não é né, o real que tira, enfim. Professora, você já deve ter ouvido falar que os hambúrgueres do McDonald's não se estragam. Inclusive, há diversos experimentos transmitidos no YouTube. A senhora acredita que isso é verdade? Se sim, qual é a explicação? Bem, Bem, Billy, nós estamos falando aí de uma das maiores redes de fast food do mundo. Imagina como seria a logística de distribuição desses pães, né? Que ele tem que ser padronizado, é uma rede de fast food. Então imagina como seria essa logística se ele se deteriorasse rapidamente, né? Eu não sei ao certo de quanto tempo estamos falando, porque quando a gente fala não deteriora é algo, né, pesado, digamos assim. Mas com certeza é possível aumentar drasticamente a shelf life do pão, a sua vida de prateleira, através do uso de tecnologias, né, envolvidas, tecnologia de embalagem, uso de aditivos. Então é possível aumentar muito essa vida de prateleira. Então eu acredito que sim, né? Que eu acredito que ele não se deteriore, uma hora ele vai ter que se deteriorar, mas com certeza essa vida de prateleira ela aumenta bastante, né? Com os benefícios trazidos aí pela indústria de alimentos, né? Pelos engenheiros de alimentos. Enfim, agora sim, a gente tem que ter cuidado também, porque com certeza, né, é um pão pipado de aditivos, né? Então assim, né? Não vamos exagerar. Professora, na sua opinião, o que você considera como sendo um pão perfeito? Bem, Maju, vamos lá. Eu gosto muito das características dos pães mais rústicos, né? Um pão de fermentação natural, digamos assim. Que ele tem essas características que eu considero como importantes, né, no pão. Seria um miolo mais gelatinoso e macio, aquele pão que você aperta e ele volta, né? Ele é fofinho, aquela casquinha crocante, douradinho por fora, né? Com a adição que acontece todas essas reações, né? Reação de Maillard, enfim, que vai dar esse douradinho, que vai dar esse cheirinho do pão assado. Aquela pestana, né? Quando você corta o pão, que ele levanta, é quase poético isso. A pestana levantando. Aí quando você tira do forno, você começa a escutar aquela casquinha craquelando, ela faz aquele craqueladinho dela. Então essas são características, né? Os alvéolos, esses alvéolos, né, característicos dos pães de fermentação natural. Acho que fica muito bonito quando você abre, corta o pão, tá aqueles alvéolos maravilhosos. Eu acho que essas são características importantes, né, de um bom pão. A crocância, macio por fora, ou macio por dentro e crocante por fora. Né, acho que isso é importante. Professora, trouxemos algumas perguntas descontraídas para os nossos ouvintes. Por que o biscoito fica mole e o pão fica duro com o passar do tempo? Bem, Billy, nós estamos falando de produtos completamente diferentes. Né? As reações que ocorrem para a formação de cada um dos dois são diferentes. Normalmente, os biscoitos, né, ele tem menos adição de líquido, de água, mais adição de açúcar. Então, isso, né, ele tem um produto que ele é mais seco, digamos assim. Então, o que é que acontece? Ao final do processo, ele tende, né, ele fica mole, digamos assim, porque ele absorve água, né, do meio externo. Então, ele tende a ficar mole. Já o pão, né, a gente, né, tem uma adição maior de líquido para formar o glúten. Aí ele, né, passa pelo processo de forneamento e tudo mais. E tem uma característica, né, que faz parte do processo de envelhecimento do pão, né, que é a retrogradação do amido, que é quando ele perde água.
né? Essa molécula de amido, ela libera água. Então, ela perde água para o meio externo. Então, por enquanto, o pão absorve a umidade, o biscoito absorve a umidade, o pão ele vai liberar a umidade. Isso faz com que ele fique duro e seco. E são várias as reações que ocorrem no processo de envelhecimento do pão, né? Mas, basicamente, o que vai deixar ele mais duro é essa retrogradação que acontece do amido. Professora, de onde surgiu a expressão comer o pão que o diabo amassou? Isso tem alguma relação com o nosso tema? Bem, essa expressão, eu também fui fazer uma breve pesquisa, né? Eu achei bem interessante porque surgiu de uma passagem bíblica, né? Que fala, né? É de Gênesis que ele fala: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Que isso quer, né? Assim, contextualizando a história, né? O Adão e Eva, né? Eles meio que traíram, digamos assim, deram ouvidos ao diabo, digamos assim. E a partir desse momento eles tiveram que ralar para ter o pão, né? Então, esse ditado quer dizer isso, né? Que a pessoa que come o pão que o diabo amassou é porque não tá muito bem aí, tá? O negócio tá ralando muito. Tá insano, ele não tá no seu melhor momento aí, tá comendo o pão que o diabo amassou e pegou, né? Professora, se o copo americano não é americano e a paleta mexicana não é mexicana, o pão francês é francês? Não. Não tem nada mais brasileiro que o pão francês. Da onde surgiu, né? O pão francês. Ele surgiu ali por volta de meados da Primeira Guerra Mundial. Os filhos da elite, né, de São Paulo, a elite paulista, que moravam na Europa, eles retornaram para o Brasil, né? Afinal, lá estava em guerra. Aí eles retornaram para o Brasil e relataram como eram as características dos pães que eles consumiam lá. Que era um pão mais sequinho, mais de casquinha, né? Que tinha casca, que tinha um miolo mais claro. Eles foram relatando essa característica. E as cozinheiras da família, quase não se tinha padaria, né? E os padeiros também tentaram desenvolver um pão que tivesse essas características que eles citaram. E daí surgiu o pão francês, que caiu no gosto do brasileiro. E atualmente, né, é o pão mais consumido dentro da panificação, do mercado de panificação no Brasil. Ele representa mais de 50%, diga aí, do total, segundo a ABIP, de pães vendidos no país. Então, assim, ele caiu muito no gosto, fez muito sucesso. O pãozinho francês, que na verdade é brasileiro. Aí pegou-se o nome porque era o pão que veio, né, da Europa, o pão que veio da França e pegou, né, o pão francês. E o pão de queijo pode ser considerado um pão? Isso é uma questão de interpretação. Porque segundo a Anvisa, o pão ele é considerado, né, ele é o produto obtido pela cocção em condições tecnologicamente adequadas, né, de uma massa fermentada ou não, preparada de farinha de trigo e outras farinhas que contenham as proteínas formadoras do glúten. Então, assim, se você pegar no pé da legislação, não seria considerado. Porém, no meu entender, é um pão, porque o cultural, ele também, né, a gente tem que levar em questão, né, tem que levar em conta os fatores culturais. Então, culturalmente, o pão de queijo ele é muito consumido e ele vem ganhando mercado, inclusive, principalmente depois dessas tecnologias de congelar, né, de pães congelados, que é uma tendência que tem aí. Então, o mercado de pão de queijos ele vem crescendo bastante, vem exportando pão de queijo. Então, assim, é um produto artesanal. No meu ponto de vista, é pão. Mas se a gente pegar no pé da letra da legislação, não seria, né, uma definição de pão. Brincadeiras à parte, agora vamos finalizar. O que esperar do futuro da indústria da produção de pães? E como os futuros engenheiros de alimento poderão contribuir para isso? Bem,
O mercado, né, de panificação, ele é um mercado que ele vem crescendo muito. E é um mercado que envolve muito tecnologias de produção, de engenharia. Então, eu acredito que o papel do engenheiro, né, de alimentos dentro do mercado de panificação ele é muito forte. Ele é muito importante. Que venha desde a engenharia propriamente dita, com o desenvolvimento de maquinários e equipamentos, que são muito... Existem maquinários, assim, sistemas fechados de maquinário de pão, né, de produção de pão, né, que ele começa, ele faz a massa, ele pesa, ele já sai o pão congelado lá, ou assado e pronto. Então, assim, desde essa questão, né, de melhorar os equipamentos, né, digamos assim. A própria, que eu acho que também é uma tendência, seria os pães que tragam benefícios à saúde. Então, envolver essa parte de tecnologia, utilizar farinhas que tragam benefícios à saúde, pães com substâncias que venham a trazer, já que o pão ele é tão popular e tão consumido, então ele pode ser veículo, né, de substâncias que venham agregar a saúde, né, melhorar aí a saúde dos consumidores. Então eu acredito que pesquisas são desenvolvidas, né, muitas pesquisas nessa área também, na área de tecnologia de alimentos. E eu acho que o engenheiro ele também, né, ele pode atuar nesse ramo aí. Bem, Maju e Billy, foi muito gostoso o bate-papo, né, sobre esse tema que tanto nos agrada, que é o mercado de pães, né? E só tenho a agradecer e podem contar, né, comigo aí para qualquer coisa aí. Bom, chegamos então ao fim de mais um episódio com uma conversa bastante esclarecedora sobre mitos e verdades dos pães, este alimento tão essencial para a população do mundo. Gostaríamos de agradecer à professora Renata Santos por disponibilizar o seu tempo e todas essas informações que com certeza contribuirão para enriquecer os nossos conhecimentos e de todos os ouvintes. Também agradecemos a todos os que estão nos ouvindo e esse é mais um Engenharia de Quê?